sou a Catarina. Olá, eu sou a Andreia. Juntas apresentamos o Pod Mais Amor. E agora que deste play neste episódio, respira fundo, relaxa, abre o teu coração e vamos para mais uma conversa. Olá, Andreia. Olá, Catarina. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Hoje com uma convidada super especial para nós. Eu se calhar vou apresentar e depois vamos ver se as pessoas conseguem descobrir quem é. Temos aqui uma ativista por um mundo melhor, a fundadora da Academia da Parentalidade Consciente em Portugal e autora de 5 livros, muito numa vertente de desenvolvimento pessoal e parentalidade consciente na infância, na adolescência. Então, já conseguiram descobrir quem é que nós temos aqui? Temos aqui a Mia. Olá, Mia. Olá, Bem-vinda! olá, Andreia, obrigada. Então, hoje temos o prazer de ter aqui connosco a conversa, Mia. Gostávamos muito de falar contigo sobre onde a conversa nos levar, mas também muito nesta perspectiva da parentalidade consciente ou não, mas gostávamos muito, Mia, que não sei se queres acrescentar alguma coisa ao que eu disse Tá no ótimo. início. Mãe de 3 filhos, acho que se esqueceste Ah, essa, não é? tem mãe de 3 filhos. 4 E- se contarmos com a aquisição mais A da recente. cadela, pois Não é? mas é mais É desafiante de outra. todos. É outra parentalidade. Estou a tentar pôr à prova as práticas de parentalidade consciente, estão mesmo a ser testadas com elas, mas dizem-me que é possível também, portanto eu É possível. Acreditas? tenho as intenções bem claras, sim. Mia, nós gostávamos até de falar um bocadinho contigo, ir um bocadinho lá atrás, à Mia em criança também. Como é que era a Mia criança? Como é que tu agora assim a pensar em retrospectiva, consegues encontrar alguns pontos que já te mostravam que a Mia criança era uma Mia nesta busca de conhecimento ou não? Não passava por A aí? minha em criança estava muito, muito focada na justiça, que as coisas tinham que estar justas, o igual valor, embora só tenha percebido isso mais tarde, que era esse o valor, foi sempre um valor muito, muito determinante e presente na minha vida. Na forma como eu me relacionava com adultos, tinha N conflitos com professores que achava que não praticavam igual valor, tinha conflitos com os meus pais quando sentia que não praticavam igual valor, sofria muito com a desigualdade no mundo geral, não é? Muito cedo tornei-me muito feminista, que também ligo isso hoje em dia a esta necessidade muito forte de igual valor. Lembro-me eu via as notícias muito, muito quando era miúda com a minha mãe e aquelas notícias, lembro-me, por exemplo, das mais marcantes, ainda era pequenina, lembram, se calhar vocês são mais novas do que eu, se calhar não se lembram, mas já devem ter ouvido falar daquela história de quando a ditadura da Roménia não é, se quebrou e se revelou as condições nos orfanatos na Roménia, muitas crianças estavam em orfanatos na Roménia. Eu consigo fechar os olhos e vejo aquelas imagens que vi, tenho principalmente de um menino que tinha assim o cabelo rapado e que estava assim a abanar, né? E essas coisas ativavam muito o meu sistema nervoso simpático, eu estava logo assim em luta e foi sempre assim de muita luta por esse igual valor.
que eu acho que se transportou, né? Mesmo quando eu comecei a trabalhar, eu licenciei-me em recursos humanos, na realidade, e comecei a trabalhar na área, e hierarquias mexiam imenso comigo, hierarquias desnecessárias e hierarquias onde não existia, não é? Há uma hierarquia que pode ser óbvia porque há aqui uma divisão de responsabilidade, mas só por haver isso não tem a ver uma hierarquia de valores. E quando eu sentia que assim uma hierarquia de valor, que só por alguém ser chefia valia mais, mexia, assim, fisicamente mexeu sempre comigo, e acho que isso está presente hoje também, mas de uma forma mais serena. Portanto, eu consegui muito acerenar esse empurrão, não é, esse movimento para a luta. Era muito ativista, muito pelos direitos dos animais, das mulheres, das crianças, sempre foi assim uma coisa muito forte. Então eras mais para a defesa, é isso? Mais para ir, como tu estavas a dizer, mais ativada, e agora fazes um ativismo mais sereno, mais... Eu ainda me exalto às vezes, Uhum. mas o que eu percebi com o tempo foi que essa minha... o meu estilo mais de lutadora não me fazia com que eu às vezes não praticava o próprio valor que pregava, né? Que eu não praticava igual valor, e essa é a grande dificuldade com um valor desses, né? É que se nós achamos igual valor importante, nós no fundo não podemos julgar quem não acha tão importante, porque aí já não estamos a praticar o igual valor, e isso é que é a grande dificuldade aqui, né? Sair da reatividade. E a sair dessa reatividade e ligar, porque o que eu sentia que, não é, assim, eu afastava pessoas assim, com essa atitude. E a minha vontade e também uma necessidade era da conexão e da aproximação, né? Que também E está ligado. o ativismo também é uma coisa que pede essa capacidade de ser sustentável, não é? E quando temos uma atitude assim mais de confrontar, de questionar, assim, apontar o dedo, e eu identifico muito com isso, eu acho que nós esgotamos muito facilmente a nós e ao outro. Yeah. E esgotamos rapidamente as pontes que nos podem ligar. Certo. E acho que é mesmo essa serenidade ajuda nesse doseamento não só de mais contacto com as nossas intenções, o que é que eu quero levar para esta ponte, não é? Para me comunicar com o outro, mas também isto não vai ser um sprint, é uma maratona, não é? Portanto, eu tenho que ir gerindo recursos na relação com o outro. Sim, concordo plenamente, Andreia, e também é porque é que isso é desgastante, porque se nós estamos neste estado, nós estamos num estado muito ativado, de mobilização, de stress, de ansiedade, não é? O sistema simpático, e nós não estamos feitos para estar sempre nesse modo, não é? E se eu conseguir fazer o meu ativismo a partir do modo de interação social, onde estou regulada, onde estou realmente disponível também para ouvir o outro, que eu não estou disponível para ouvir o outro quando estou nesse estado mais de luta, não é? Porque torna-se um estado mais de sobrevivência, torna-se mais sobre mim, e o meu ativismo é muito pouco sobre mim, na realidade, vai sempre ser sobre nós, de alguma forma, sempre só que para mim podia ser muito fácil não ser ativista. Eu sou uma pessoa super privilegiada em tantos aspectos, né? Eu não e esse meu ativismo não é uma coisa assim muito muito profunda, quase como se tivesse aqui algo que estou a fazer, um percurso que começou vidas atrás, não sei, mas é assim uma coisa curiosa. Sim, o que sentes é que não veio de um posto de necessidade propriamente. Não necessidade para mim, não é? Sim, é isso. Necessidade de luta. Eu já, não é? Já fui, já sofri por ser mulher, por exemplo, já sofri por
ser a mais nova, de não ter experiência suficiente e não ser considerada por isso, mas nada de muito, já sofri porque a minha mãe, né, eu cresci na Suécia, o meu pai é sueco, mas a minha mãe não é, e em momentos durante a minha infância, às vezes, não é, eu tive que me confrontar com xenofobia, por exemplo, portanto isso também foi essa é assim a única, se calhar mais pessoal, que se calhar faz com que eu consiga me relacionar muito com essa discriminação, né, mais nacionalista, mas é assim nunca foi propriamente a lutar para eu ter melhores condições de vida, porque eu já tinha muito boas condições de vida, portanto o drive é outro, é outro. Olha, eu às vezes olhando para trás sinto algum medo de perder o entusiasmo da Andreia criança, de acreditar que as coisas podem ser diferentes. Eu acho que o que eu adoro nas crianças é essa inocência de irem com tudo, com essa força toda de querer mudar o mundo, e às vezes confesso, tenho um bocadinho de medo que isso se perca em mim. O que é que tu tens medo de perder de mim, criança? Eu tenho medo. Já tive mais medo que tenho agora, sabes? Mas eu acho que perdi mesmo e estou a recuperar a leveza. A leveza e o convite ao brincar e a diversão. Ainda hoje estive essa conversa com uma cliente de coaching, estávamos a falar de que, não é, ela percebeu-se que ela tem numa certa situação com o filho que ela achava que aquilo tinha que ser muito sério. E o meu convite foi, mas se as necessidades da criança é ter algo mais leve e brincar, como é que podes tornar aquele momento que é importante em algo que pode ser mais leve e mais divertido? Eu perdi isso durante muito tempo, sabes, Andréia? Perdi mesmo essa leveza, essa capacidade de brincar. E não estou a brincar, não estou a dizer brincar com carros ou bonecos, brincar, não é? Tal como nós adultos podemos brincar, levava as coisas muito a sério, e eu acho que esta questão do ativismo às vezes torna-nos muito sérios. Tudo fica muito sério, há tanto em jogo sempre, e acho que esta serenidade que eu acho que sinto hoje em dia vem também muito desse recuperar da leveza e diversão, da que eu posso falar de temas sérios e profundos, mas de uma forma leve e divertida, e que isso cria mais aproximação do que afastamento. Sim, porque nós, apesar de nos querermos distanciar um pouco desta questão do certo e do errado, e de podermos assumir que existem outras alternativas, e depende um bocadinho daquilo que nós queremos e das nossas intenções, acaba sempre por estar presente em nós e nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, esta questão de podermos estar ou não a ter uma atitude ou um comportamento mais certo ou mais a fugir do que aquilo que a gente queria. E isto é que se calhar traz o tal peso que tu estavas a falar e a seriedade, e afasta-nos da leveza. O que é que tu achas que nos pode ajudar, não só enquanto pais, mas enquanto pessoas, a conseguirmos trazer mais essa leveza para a forma como nós lidamos com as situações? Em primeiro lugar, termos essa intenção, termos essa intenção. E segundo, de não nos levarmos a nós próprios tão a sério. Acho que isso foi assim uma coisa mesmo muito importante para mim, de não me levar tão a sério. E depois também diria que estarmos muito atentos às nossas necessidades e às estratégias que estamos a utilizar para as preencher. Se as estratégias estão a ser saudáveis para nós ou não, é? Porque nós temos várias. Eu posso ter uma necessidade de me hidratar e posso beber Coca-Cola, e também posso beber água. Só que eu sei que uma delas é mais saudável do que as outras. Não quer dizer que eu vou evitar a outra totalmente,
Mas quem diz a água diz a necessidade de conexão, de reconhecimento, de diversão, de conhecimento, de segurança, de ligação, whatever. Que estratégias é que estou a usar? Porque o que é que eu vou descobrir aí é que muitas vezes as estratégias que estou a utilizar elas são pesadas, não é? E são sempre as mesmas, não é? E são sempre muitas vezes sempre as mesmas, não diversifico. Portanto, acho que diria essas 3 coisas assim para começar, não é? Uma intenção clara de ter mais leveza, que nos pode guiar e que é um farol e que me ajuda a mais vezes ter uma tomada de consciência, não me levar tão a sério, que é mesmo, acho que é mesmo muito importante. E ter clareza em relação às estratégias que utilizo para preencher as minhas necessidades. Acho que começava por aí. Estávamos a falar as duas, eu e a Catarina, de que o primeiro contacto com a parentalidade consciente foi, para já, diferente para mim e para ela. A Catarina já foi como mãe, eu não fui como mãe, eu fui como mulher prestes a ser madrasta. Exato. Na prática. Já era na teoria, não vivia ainda com o meu enteado, mas ia prestes a ser na prática. E então fez com que nós as duas tivéssemos uma experiência muito diferente de contactar com a parentalidade. Eu trouxe muito para a minha experiência individual, a que tive com os meus pais e a que quero levar agora, porque quase que me encontrei nessa ponte, não é? Do que vinha comigo e do que eu ia levar para a relação com o outro. E a Cat foi um bocadinho de olhar para o que já tinha feito. E para ti, como é que foi? Como mãe. E para ti, como é que foi esse primeiro contacto com a parentalidade consciente? A parentalidade consciente, com conceito, isso que eu vejo hoje em dia, foi-se criando, né? Mas assim, o meu primeiro contacto foi na relação com os meus filhos, de perceber o que funcionava e não funcionava, mas não no sentido, quando eu comecei a perceber que o funcionar não tem a ver com a forma como os meus filhos se comportam. Não tem a ver com se comportarem-se bem ou mal, seja lá o que for isso, né? O funcionar tem a ver com o quão saudável é a nossa relação. E houve um ponto em que eu percebi que a relação com o meu filho do meio, que ainda era o segundo, e o mais novo, a relação estava difícil, desafiante, dolorosa em alguns momentos. E tinha tido assim glimpses antes com a minha filha também, de coisas que eu fazia, que eu hoje em dia nunca na vida faria, não é? Colocá-la a fazer uma pausa, é que, como quem diz, colocá-la de castigo, mas eu era muito inteligente, utilizei a palavra pausa, que era assim muito mais fofinha. Yeah. Agora para mim pausa é uma coisa totalmente diferente. Portanto, tive assim estes momentos de pequenos despertares que eu agora consigo fazer esse fio condutor. Portanto, fui-me encontrando com a parentalidade consciente. E depois conheci o Jesper Juhl, o terapeuta familiar dinamarquês, com que eu depois estudei. Ele foi muito bom a fazer-me sentir, entre aspas, super culpada, mas também foi muito, muito bom a introduzir um caminho novo, um caminho diferente e um caminho que me permitiu viver aquilo que, não é, que falámos há pouco, que sempre foi muito importante para mim e que eu tinha falhado em praticar com os meus filhos, que era o igual valor. Na relação contigo, é isso. A relação a mim e eles também, porque eu não tinha isso presente na minha relação com eles. Na minha relação com eles, quando eram muito pequeninos, é muito diferente agora, não é? Não era de igual valor, eu não praticava de todo igual valor. Eu não era uma mãe muito rígida ou muito autoritária, mas em momentos de conflito, quem mandava era eu, basicamente. Ias buscar essas estratégias, não é? Ia buscar a estratégia, né? Como tu estavas a dizer também, Andreia, que tu vieste com a tua história, com os teus pais, é isso que eu
eu estava habituada a isso, não, não, os meus pais nunca me bateram, né? Mas houve momentos em que senti-me muito assim, qual é a palavra que eu ia utilizar? Não, mas diminuída, senti-me Pequenina. colocada no meu lugar, né? Uhum, E uhum. em momentos de conflito, eu com poucos recursos, era isso que eu sentia. E mesmo tanto eu como o Pedro, né, o meu marido, nós estando assim a entrar no mundo do desenvolvimento pessoal muito forte, isso que eu acho que falha muito no mundo do desenvolvimento pessoal, há tantos conceitos que se explica na relação com os adultos, mas depois continua-se a falhar com as crianças. Ou eu já estive a fazer acompanhamentos com professores de yoga que são todos serenos e serenos e somos todos um e não sei o quê, e depois quando vejo a relação com os filhos, isso não está presente ali, não é? Porquê? Uhum. Porque não olhamos com olhos bem conscientes para a nossa própria vivência, a nossa própria infância. Não é? Sim, Portanto, é como se fôssemos buscar esses conteúdos do desenvolvimento pessoal, e isto não é exclusivo do desenvolvimento pessoal, não é? Também acho que acontece às vezes da faculdade para o mundo do trabalho, não é? Este ir buscar a informação e aplicá-la só fora, não é? E não trazê-la para nós, não trazer para dentro, não importar aquilo e levar-nos nessa viagem mesmo de desenvolvimento pessoal de deixa cá ver o que é, onde é que isto ressoa em mim, de que forma é que isto se conecta comigo. Eu lembro-me que uma das experiências mais impactantes que tive na parentalidade consciente não foi propriamente um conteúdo, apesar de ter sido para mim, foi numa prática, e foi contigo, Mia. Estávamos a fazer as posições perceptuais, um exercício, e eu estava numa agonia por a outra pessoa estar a chorar. E eu lembro-me que tu vieste por trás e colocaste as mãos assim no meu ombro e disseste: eu sei que tu queres muito ajudar. E aquilo abriu uma porta dentro de mim que foi tipo: eu não sei lidar com o sofrimento do outro e também não sei lidar com o meu, porque nunca aprendi a fazer isso. E eu saí dali, tipo, em choque com isto imediatamente, e lembro-me da Aziz, uma das pessoas que também está na formação, segurar a mim: estás bem? E eu disse: estou, eu só acabei de perceber que eu nunca aprendi a lidar com o choro, não é? Com o meu, com o do outro. E eu acho que poucos momentos nós temos a oportunidade de ter um contexto. Para já tu tiveste a capacidade incrível de estar a calibrar o exercício e de ver a minha necessidade e de reconhecê-la. E isso ajudou-me automaticamente a perceber, a reconhecer-me também a mim, onde é que eu estava naquele lugar. E eu acho que às vezes nós temos poucas oportunidades nas formações de desenvolvimento pessoal dessas práticas, de colocar em prática aquele conceito teórico que na teoria é tão bonito, não é? E agora na prática, como é que trazemos isto para aqui? Na prática, como é que nós lidamos com essa culpa de repente estar-nos a confrontar com informações que nos podem dizer: epá, olha, até agora fizeste um grande cocó na relação com pessoas que são muito importantes para ti. Como é que fazemos isso? Bom, não, epá, é bom lembrarmos, não é? Há assim uma coisa que vem mais da programação neurolinguística e que está muito integrada em muitos ensinamentos de desenvolvimento pessoal, que é o pressuposto de que todos fazemos o melhor que podemos com os recursos que temos disponíveis no momento. E acho que isso é uma coisa muito bom de nos lembrarmos. Se eu não sabia antes, eu nunca poderia ter feito diferente. O meu querido guru, filho do meio, ele há muitos anos, acho que ele tinha 6, 7 anos, qualquer coisa assim, estávamos a ver um jogo de futebol e estava um jogador, acho que era o Jackson na altura, e fez uma jogada qualquer que não correu muito bem e o comentador lá de televisão, ele começou a dizer o que o Jackson deveria ter feito, acho que era o Jackson, salvo erro. Depois vão-me corrigir se ouvirem isto. Então, meu filho parou e disse assim: mas mamãe, olha, espera lá, se aquele senhor fosse o Jackson, né, ele ia ter exatamente os mesmos pensamentos que ele ia fazer exatamente as mesmas coisas e ia ter exatamente o mesmo resultado. Não é? Não, no fundo, o que ele estava a dizer, ele não podia ter feito diferente. Não é?
Se eu estivesse lá, naquele lugar, ia ter, não é? Ia ter, os condicionantes iam ser exatamente iguais e eu não ia fazer diferente, se eu fosse o Jackson. Não é? Eu acho que ele se calhar até disse se fosse. E ele com 6 anos percebeu que isso é impossível. Não, se fosses mesmo ele, não fazia exatamente igual. Não é? Eu gosto desse exemplo porque é isso que a vida ensina, não é? Não vale a pena olharmos para trás e pensar que podíamos ou deveríamos ter feito diferente, porque é impossível. É tipo, nesta existência só se fôssemos para outra dimensão qualquer, e na outra dimensão já fizemos diferente, portanto esquece, não vale a pena, não é? E acho que é muito bom lembrarmos disso. E depois lembrarmos que a partir de agora posso fazer diferente. Agora já sei, e mesmo assim vou fazer asneiras às vezes. Mas agora já sei que posso fazer diferente e que depois de cada asneira, entre aspas, depois de cada vez que eu faço algo que eu preferia não ter feito, tenho uma nova oportunidade, não é? A vida apresenta-me sempre com estas novas oportunidades de fazer diferente. E claro que eu vou sentir culpa na mesma. Eu há uns anos atrás até tenho um capítulo no Heartfulness sobre isso, sobre como dizer que não com a consciência tranquila. A realização que eu tive, entretanto, é que não é possível sempre dizer que não com a consciência tranquila e que não faz mal dizermos que não, mesmo que a nossa consciência não está tranquila. O facto da minha consciência não estar tranquila fala-me de algumas necessidades minhas. Se eu tenho culpa porque deixo os meus filhos sozinhos e vou de férias sozinha, está tudo bem. Está tudo bem eu sentir um bocadinho de culpa por isso. Quer dizer que eu tenho uma necessidade de estar muito presente para os meus filhos, de contribuir para o bem-estar deles, e vou de férias porque tenho outras necessidades que priorizei naquele momento. Portanto, está tudo bem sentir essa culpa. Estou-me a fazer entender, né? Está Sim, tudo sim, bem. sim. E acho que esta ideia que eu própria divulguei, de que deveríamos poder fazer as coisas sem culpa, acho que por um lado cria mais peso ainda. Porque comigo, como mãe, pai, eu deveria poder fazer isso por mim, só por mim, sem sentir culpa. Deverias, não sei, sentir culpa só quer dizer que também tens outras necessidades que neste momento não estás a preencher. Ou seja, há uma parte de ti que está a dizer, ei, espera, as minhas necessidades estão aqui em falta. Mas podes olhar para esse teu lado e dizer, ok, estou a perceber isso. Então, posso até falar comigo própria em relação a isso. Eu sei que tens muito essa necessidade e daqui a 3 dias já vais estar com os teus filhos. Podes descansar, não é? Por causa como se estivéssemos a falar com essa parte mãe dentro de nós neste exemplo em si, não é? Portanto, eu hoje em dia não aspiro ter sempre a consciência 100% tranquila. Porque percebo que se eu... Não, em muitos casos simplesmente não é possível. Né? E mesmo assim, claro que hoje em dia consigo ter a consciência muito mais tranquila, sinto raramente culpa, e quando aparece eu sei que isto fala-me de necessidades minhas que não estão a ser entendidas, e acho que posso receber isso com mais gentileza, mais compaixão, mais autoempatia, e ajuda-me a conviver com essa consciência não tranquila e essa culpa. Acho que me desviei agora um bocadinho, nem me lembro da pergunta, André. Não, Não desviaste. tu agora estavas a falar, e como a Andreia estava a dizer há pouco, por exemplo, a minha experiência com a parentalidade consciente foi na procura, até nem era muito na questão da relação que eu tinha com as minhas filhas, mas era mais até na forma como eu me sentia como mãe. Porque, pronto, a minha formação base de psicologia também já me tinha trazido alguns conceitos, algum conhecimento na área da parentalidade, que me faziam questionar. E realmente, quando fui à procura da parentalidade consciente, fui até na procura de eu me sentir melhor como mãe e sentir que estava a potenciar o máximo que podia, que conseguia, até no desenvolvimento pessoal das minhas filhas. E depois, realmente, a questão do contacto com a culpa, pós conhecer a parentalidade consciente e esta questão da culpa,
Agora, se calhar, também muitas vezes olho para uma questão mais de vergonha, ou seja, como é que nós conseguimos perceber ou distinguir até que ponto é que é culpa, estou-me a sentir culpada por estar a fazer alguma coisa, ou até estar a sentir vergonha de ter tido este comportamento. Isto, claro, nós sabemos, e pronto, o meu contacto foi desde 2020 e o caminho tem sido aos bocadinhos, muito primeiro centrada na minha relação com as minhas filhas, depois até centrada na relação comigo, não é, com o nosso companheiro, e isto vai sendo, é um caminho que se vai fazendo, e nós não é por termos conhecimento que vamos logo conseguir. Era bom, era muito bom, mas como é que, porque eu às vezes debato-me com isto, às vezes é um bocadinho, eu estou a sentir mais culpa por estar a ter determinado comportamento, ou estou a sentir vergonha por ter tido aquele comportamento e não ter conseguido fazer diferente, ou fazer até de acordo com as minhas intenções como mãe. Olha, ainda bem que isso é uma distinção importante, né? Ainda bem que questionaste isso, porque eu acho que no fundo o que sentimos mais na maternidade é vergonha, é mais vergonha do que culpa. O que é que se costuma dizer? Isso eu aprendi com a minha professora da comunicação não violenta, a Liv Larson, que ela diz, ela fala muito sobre vergonha e também sobre culpa, mas o que é que a culpa é passageira e a vergonha não é. Não é? Se eu sentir culpa, normalmente eu sinto culpa porque eu, Catarina, não te liguei quando disse que te ia ligar, mas depois ligo e remedio de alguma vez e assim a culpa passa. Ou depois tenho outro compromisso contigo e cumpro e já não sinto culpa. Mas se eu continuar com essa sensação, ela a partir daí é vergonha. Não é? Ela é vergonha por eu ter falhado contigo no passado. Ela pode se manter, mas não, nesse caso não é tanto culpa como vergonha. A vergonha é algo mais profundo no fundo e com a culpa vem muitas vezes acompanhada da vergonha. A vergonha não vem necessariamente com culpa, não é? Nós podemos sentir vergonha sem sentir culpa. Então, posso dar vergonha de falar em público e não vou sentir culpa não é? A partir. Não é? Mas acho que essa distinção para mim tem sido importante fazer, não é? Que a culpa é algo que se eu fizer alguma coisa para remediar, não é? Se eu conseguir desculpar-me, digamos assim, a culpa em princípio desaparece, a vergonha mantém-se. E a vergonha fala-nos sempre de necessidades também, não é? E a vergonha diz, André. Estava aqui a pensar que desta situação de quando contactamos com a parentalidade consciente pode vir a culpa ou a vergonha ou as duas juntas em relação a quem fomos, ou que fizemos naquelas relações. E eu estava a pensar que isso é tão perturbador para nós porque estamos a aceder isso através de um corpo de adultos, mas ainda com as skills que aprendemos em crianças. Sim. Então vamos para o lugar da culpa e da vergonha como se ainda fôssemos aquela menina que devias ter vergonha, não sejas a vergonha da minha cara. Então os mecanismos da culpa e da vergonha que foram tão ativados quando eu era pequenina e não sabia o que fazer para lidar com essa sensação que me assoberbava e me deixava completamente fora de mim, não é? Com o meu sistema nervoso todo ativado, ou paralisada, e eu agora estou a aprender a ir para esses lugares, percebendo o que está a acontecer comigo e agindo enquanto adulta com outros recursos. E por isso é que às vezes acho que é tão doloroso para alguns de nós, adultos, virem para este caminho de desenvolvimento pessoal, que não é só sobre daqui para fora, é também daqui para dentro, de como é que eu lido agora com isto tudo que estou a sentir e que eu começo a pensar sobre quem eu sou. Não é? E normalmente aí a vergonha tem alguns caminhos diferentes, né? Quando nós sentimos a vergonha, algumas pessoas vão se submeter muito, vão se esconder ainda mais, né? Vão se tentar fazer de invisíveis, né? Não é? Muitas vezes é demonstrado para essa do tapar da cara.
E outras pessoas tornam-se muito agressivas, vem a raiva com a vergonha muitas vezes, não vai muito para fora, vai um comportamento muito para o exterior. E depois o discurso interior tem muito a ver com, ou a culpa é toda minha, eu sou uma merda e eu não sei Não sei nada, fazer e nada eu podia ser direito. melhor, não é? Exato, não sei fazer nada direito. Ou o discurso interior também pode ser dos outros. Esta gente não tem jeito nenhum, ela não percebe nada, não sei o que mais. Não é? E a vergonha prende-nos neste turbilhão, nestes movimentos. É por isso que é tão importante darmos um passo para dentro e perceber, mas que necessidades minhas é que estão aqui a fazer com que a vergonha seja despertada, não é? Será que muitas vezes é a nossa dignidade que está em causa quando sentimos vergonha? A nossa sensação de sermos aceitos ou não? Ou a sensação de pertença, não é? De que se realmente pertencemos ou não. Porque a vergonha, no fundo, é uma emoção já muito, muito, muito antiga, que no fundo que nos assegurava que nós nos comportássemos de forma que pudéssemos pertencer ao grupo. Só que com o tempo, com o evoluir da nossa espécie, não é? Tornou-se um grande mecanismo de controle, que precisamente como tu estavas a dizer, Andreia, né? Os meus pais não me bateram, mas educaram-me muito nesta deverias ter vergonha. Não é? Foi uma frase que eu ouvi muitas vezes, deverias ter vergonha. E essa é um mecanismo de controle brutal na nossa sociedade. Ainda hoje eu estava a ver um pai, um americano, um jornalista que tinha colocado uma fotografia, não sei se viram esta notícia, ele tinha fotografado, deixado no Facebook uma fotografia com as duas filhas que iam a um baile de finalistas ou qualquer coisa assim, e as duas estavam assim com vestidinhos curtinhos, justos, assim, são as super jeitosinhas ali ao lado do pai, estavam todos felizes e ele decidiu falar sobre isso, ficou chocado com os comentários das pessoas em relação à forma como as filhas estavam vestidas, não é? Que elas não podiam ser assim, que era vergonhoso, que isso era pedir, isso não sei o quê, e não sei mais, não é? Acho que é principalmente sobre a mulher, esta educação de ter vergonha está fortíssima. Não é? Eu tenho isto com a minha mãe, deve estar sempre tão preocupada com roupa. Só um exemplo parvo. Nós íamos de viagem, não é, para Montenegro, que a minha mãe era de Montenegro, ia visitar lá a família. Nós não podíamos ir confortáveis, tínhamos que ir bonitas, não é? Portanto, era sempre um vestidinho novo, não sei o quê. Não podíamos ir de fato de treino, não é? Só estas coisinhas, não é? Alimenta esta sensação de, eu tenho vergonha quando não estou bem vestida. E por aí fora, não é? É um mecanismo de controle local e que limita-nos imenso. E quando começamos a refletir sobre isto da vergonha, percebemos que as sentimos muitas mais vezes do que pensamos e que, acima de tudo, que a tentamos evitar imensas vezes. Tentamos evitar. Sim, porque é dolorosa. É. A experiência, sobretudo sem recursos para lidar com ela, não é? Sem perceber porque é que ela está a surgir, qual é a necessidade que ela traz. É doloroso passar por isso, não é? E a tentação de fugir é mais forte. Também muito, se calhar, por causa da conotação que esse sentir tem, quer a culpa, quer a vergonha, porque nós vamos crescendo associando a algo que temos que evitar ou que não é bom sentir, e esta perspectiva que tu nos estavas a dar de olhar para a culpa ou para a vergonha como uma perspectiva de o que é que me está a comunicar, o que é que eu estou a precisar neste momento para estar a sentir isto, e não de eu não posso sentir. Isto é muito mais, se nós, por exemplo, conseguirmos transmitir isto na nossa relação com as crianças, elas crescerem a sentir que podem sentir culpa e que podem sentir vergonha, e o que é que isto lhes está a comunicar, se calhar já vai por si só trazer, não é, para o mundo alguma diferença na forma como nós nos relacionamos com os acontecimentos, que não achas, em termos de esta questão de nós olharmos para as emoções como boas e más, de se sentir. Sim.
Eu acho que também é fixe nós falarmos bem, não é? Não é só culpa, a parentalidade consciente não traz só culpa, traz também muitas ferramentas para fazer diferente e falarmos também do aspecto positivo de começarmos a perceber que estamos a sentir culpa e vergonha, porque eu acho que isso é mesmo uma possibilidade, não só de nos conhecermos melhor, de conhecermos melhor o que precisamos, não é? Mas também de nos desenvolvermos, de percebermos porque é que está a vir isso e de assumirmos responsabilidade por isso. Eu acho que poucas vezes também falamos do positivo que isso é, que por trás dessa dor há sempre essa oportunidade. Yeah. Mesmo que... Diz, André, diz. Desculpa. Não, ia só concluir, mesmo que às vezes não pareça óbvio ou não seja fácil reparar nessa oportunidade quando estamos a sentir dor. Certo. E esse é que eu acho que era para reforçar o que estava a dizer, que acho que é realmente importante, né? Porque quanto mais nos evitarmos uma emoção, mais difícil torna-se lidar com ela, né? E normalmente o problema nunca é a emoção base em si, é o que sentimos em relação ao que sentimos, né? Porque se eu sinto vergonha ou culpa, depois posso sentir ainda mais vergonha, ou posso me sentir raivosa, frustrada, irritada, insuficiente e por aí fora, não é? Portanto, sentirmos o que estamos a sentir enquanto o sentimos é uma competência fundamental. E ligando aquilo da tua experiência, que foi assim que começamos esta linha de raciocínio, Andreia, não é? Quando tu te apercebeste, pá, eu não sei lidar com essa dor do outro e também não sei lidar com a minha, é porque ninguém nos ensinou isso. Primeiro, ninguém lidou, não tivemos ninguém disponível para lidar com a nossa dor. E não tivemos bons exemplos de pessoas que realmente conseguiam estar com a dor do outro sem imediatamente querer salvar ou sem julgar, não é? No fundo, nós aprendemos estas duas formas de lidar com o sofrimento do outro, ou tentar salvá-lo ou julgá-lo, não é? Só tivemos essas duas Ou opções. dizer o que nós fazíamos, porque nós já passámos por o pior, não é? Certo, mas isso está ali no salvar, diria eu, mais para Sim. esse lado, é um mix entre salvar e julgar, não é? Porque julgo, mas tento... Junto. Yeah. Mas basicamente são essas duas opções, quando a opção da parentalidade consciente é estar com, e percebemos... Olha, um belo exemplo do meu ativismo de forma muito combativa é quando eu me apercebi disso, de repente eu vi outras pessoas a chorar e outras pessoas a tentar ajudar e eu imediatamente me virava para as pessoas que estavam a tentar ajudar e começava a tentar as ajudar para pararem de ajudar. Isso é muito bom. Então, lembro-me, olha, também contigo, lembro-me de uma viagem que fizemos à Índia e estava uma pessoa com dificuldades de fazer uma parte da viagem e eu percebi o que é que estava a acontecer e eu disse, ok, este é o momento dela ser a protagonista da própria história e de... Não sei se estás a perceber qual é o episódio, estás-te a lembrar qual é o episódio e eu vou garantir que o espaço está seguro para ela fazer isto. E estava outra colega a tentar ajudar e a tentar facilitar esse processo. E eu, de repente, dei por mim a dizer, eu estou a fazer com ela exatamente o que eu não quero que ela faça com a outra. Pá, e é mesmo isto, é em camadas, e parece que às vezes é mais fácil nós estarmos sempre a olhar para fora do que para dentro, não é? E há sempre este convite de fora e dentro, fora e dentro. E quando eu percebi realmente, olha, isto eu quero de aprender a lidar com isto com mais leveza, aquilo que estavas a dizer, não levar tão a sério, não achar que vai tudo mudar agora, porque tenho a consciência de que é possível fazer diferente e que respeitar também o tempo e o ritmo do outro. E eu percebi que não fazia isso também, porque também não fazia comigo. E é sempre este dentro, fora, dentro, fora, dentro, fora. Não é? Sim, e percebemos que há aqui que não é uma questão de estarmos totalmente independentes, mas de admitirmos aqui a nossa interdependência, não é? Acho que o desenvolvimento pessoal no geral e a parentalidade consciente também no início, não é? A maioria de nós começamos a partir de um lugar de mais dependência, de fora, a culpa é dos outros, das circunstâncias e não sei o quê. E depois começamos a aprender umas coisas, sentimos-nos mais empoderados e sentimos-nos
achamos que a independência, que tudo só depende de mim, eu é que tenho que ver as coisas de forma diferente, eu é que tenho que aprender mais coisas, eu é que. Só que isto também é muito desgastante, é muito ali que estamos neste stress e ansiedade, quando há um passo a seguir, que é a de interdependência, e de nós percebermos que sim, eu posso mudar muita coisa sozinha, e o meu estado, a forma como eu me sinto também depende dos relacionamentos que eu tenho, né? Também depende se são saudáveis ou se são tóxicas, também depende do ambiente onde eu vivo. Claro que eu posso promover uma atitude muito positiva num contexto muito desfavorável, e é mais fácil fazê-lo num ambiente favorável. Portanto, eu também posso ter algumas exigências, vou mesmo dizer essa palavra, em relação ao que eu tenho à minha volta, não é? Aquilo que o ambiente e as pessoas à minha volta da forma que contribuem para a satisfação ou não das minhas necessidades. E, não é? E para mim, essa interdependência é que falta muito hoje em dia, não é? Quando vimos muita polarização, é cada um por si. E acho que a parentalidade consciente é que nos convida a isso, essa questão, mais de onde somos um sistema, estamos interligados, e a minha felicidade não está totalmente independente da vossa. Não é? Ou seja, estás a falar um bocadinho também da questão de nós termos noção também de quem é que nos rodeia, do que é que nós permitimos ou não permitimos, Sim. também aquilo que pode ser saudável ou não, não só no eu, mas também nas relações nas relações que eu vou estabelecendo. Sim. Aquilo que há pouco a André estava a falar, que também é importante tocar no bom que a parentalidade consciente nos traz. A maior parte das coisas são boas. Pois são. Mas, por exemplo, a mim o que me ajudou muito foi a questão do não julgamento, que acho que também é um valor ou uma prática que se tivesse mais presente, quer nós, não é, para connosco, quer na sociedade, as coisas também seriam muito mais fáceis. E a questão da autocompaixão, que vem se calhar no seguimento do acolher de emoções que podem ser mais dolorosas e que nos podem provocar mais sofrimento, mas depois também trazermos este lado da gentileza, da autocompaixão, da autoempatia. Achas que pode ser por aí um caminho de realmente nós conseguirmos também trazer mais leveza para as relações e para a parentalidade? Acho que sim, a autocompaixão ajuda-me a ter também a não me levar tão a sério. No fundo, a autocompaixão é uma palavra que parece muito séria, muito grande, muito importante, né? Mas para mim, quando eu pratico a autocompaixão comigo, é muitas vezes com um sorriso, é tipo, pois é, lá estás tu outra vez a criar histórias sobre não sei o quê. Mas não é, lá está, é com gentileza, é com muito, muito carinho e muita autocompaixão. A compaixão está muito ligada a momentos de sofrimento, né? Aliás, a definição em si vai por aí, não é? De estarmos com o sofrimento do outro. É por isso que eu às vezes prefiro utilizar a palavra autoempatia, porque ela convida-me a fazer o mesmo, estar com o outro, oferecer ao outro espaço. A minha definição da empatia, da prática da empatia, é oferecer o espaço ao outro para ele sentir o que está a sentir. E eu posso fazer isso tanto em momentos de celebração como em momentos de sofrimento. E acho que precisamos disso. Sim, e na interdependência precisamos disso, precisamos dessa realidade em que é possível eu dar espaço ao outro para sentir o que está a sentir, sem que isso implique eu também ter o meu espaço para sentir o que estou a sentir. E acolher essas eventuais ambivalências e discordâncias nos momentos de cada um. Sim,
lá está, a autoempatia é quando eu me ofereço a mim mesma esse espaço. E posso fazer isso também para celebrar, lá está, e eu acho que isso é uma coisa importante, é por isso que algumas pessoas certamente não vão concordar comigo com isso, porque a compaixão é assim uma palavra que tem ganho assim uma força e uma importância, como se fosse quase como se criasse uma hierarquia que está acima. Que agora a dor é mais importante que a Sim, ou celebração. não, essa palavra em si da Exato. compaixão, mas a empatia, como ela torna-se mais prática, não é? A praticar empatia nós precisamos empatizar, né? É um verbo, algo que nós fazemos. A compaixão é muito importante e até há estudos que demonstram a sua importância, mas é mais uma experiência interior só minha. Quando eu sinto compaixão por ti, Andreia, ou por ti, Catarina, por outra pessoa, é uma experiência interior muito minha, mas o empatizar torna aqui o ato e a sensação, torna a sensação e a emoção num ato Coloca-nos em relação. de relação. Pronto. Portanto, eu não sei se respondi a tua pergunta, Catarina, mas sim, e depende, e não. Sim, mas é isso, é o eu dar espaço para sentir aquilo que estou a sentir e também não colocar tanto a tal pressão de ter feito, pronto, é conseguir dizer assim, ok, tu, o que é que isso também está a comunicar? Esse teu sentimento, o que é que está a comunicar? E relacionar-nos com os adultos de forma diferente, diferente no sentido de partilha de responsabilidade do que fazemos com as crianças, não é? Porque na relação com a criança, eu, enquanto adulta, assumo a maior parte da responsabilidade pela relação. E no outro adulto eu tenho que dividir isso, não é? Distinguir o que é meu, o que é do outro. Sim, continuo a ter 100% da responsabilidade da Sim, minha parte, né? sim, O problema sim, é mas que às vezes assumo a mais e outras vezes a menos, aí é que se torna problemático, não é? e onde é que estou a assumir a menos, que é a minha parte, para assumir a mais na parte que se calhar é do outro, porque quero mudar aquilo. É isso, e não funciona assumir mais do que 100%, nem menos. Menos ou mais só em momentos muito, muito específicos, não é? Imagina, se eu estou com alguém que tem uma questão de saúde mental, por um período se calhar vou assumir um bocadinho mais, mas a longo prazo isso não é sustentável para ninguém. Nem mais nem menos. Nesta questão, tu agora estás muito focada na partilha também da parentalidade consciente, não só em Portugal, mas agora também estás a ir para o outro lado. Como é que está a ser para ti esta experiência também porque nós assumimos que para ti é isto, neste momento é a forma como tu consegues ser ativista por um mundo melhor, será? Também esta questão da partilha? Sim, sem dúvida, é assim eu contributo que estou a querer fazer, no fundo, procurando provocar mais reflexão sobre estes temas, não é? Isso que eu acho que é realmente preciso. E sempre quando há uma racha, aí procuro entrar. Mas sou ativista, mas não sou missionária. Porque missionária já fui e isso é muito desgastante, mas sou ativista, uma ativista com mindful. Sim, portanto, é muito giro, é muito, muito giro. O público brasileiro é um público é assim muito gratificante trabalhar com esse público, que é muito diferente do português, é muito giro vermos isso confirma também uma série de coisas. Tenho andado a estudar o trabalho de uma investigadora holandesa que investiga emoções no prisma cultural, e como a conclusão dela não é tanto que, não é? Nós vivemos numa
era em que acreditamos que existem, tipo, há X emoções base, há umas ideias diferentes, mas há emoções base e toda a gente se sente igual e não sei o que, não sei o que mais. As conclusões dela são um bocadinho diferentes. No fundo, ela está aqui a propor que a forma como sentimos, efetivamente sentimos, depende da cultura onde crescemos. E isso é muito interessante, e que consigo ouvir isso aqui um bocadinho, porque há uma outra intensidade das emoções, generalizando Sim. no povo brasileiro, né? Nós aqui na Europa, na Portugal ou Suécia, acho que até é mais parecido com que as pessoas acham, não sentimos tanto como eles, na escala de sentimento, Intensidade. não é? Da intensidade Sim. da celebração é maior lá, é maior. Pronto, lá tem as suas razões, mas isso é muito interessante. Pensarmos nisso e temos muito a aprender uns com os outros. Portanto, é muito, muito giro. Mas o que é a parentalidade consciente não é uma parentalidade cultural, não é? A parentalidade, tradicionalmente, as práticas da parentalidade são culturais, não é? Aqui em Portugal as crianças têm, entre aspas, de comer sopa, na Suécia não têm de comer sopa, têm que comer algum legume, mas no Brasil também, não têm que comer sopa, têm que comer feijão. Não é? E agora quem é que tem razão? Não é? E acho que isto é a beleza da parentalidade consciente, é que independentemente da cultura onde te encontras, ela é 100% aplicável. Não é? A ideia de que tem que se comer sopa não é aplicável em todas as culturas. Não é? E, portanto, porque, bom, isso é que torna a parentalidade consciente tão especial e útil, acho eu. Sim, e o que permite também, não é? Irmos mudando esta forma de educar, Sim. que nos vai mudando a todos como coletivo, não é? Vai mudando a forma como interdependemos uns dos outros. Certo. E porque a parentalidade consciente é uma parentalidade com ciência, é muito importante referirmos isso, não é uma ideia toda fluff, mas é uma parentalidade consciente, é parentalidade com ciência. Sim, não é só permissividade, não é? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Pronto. Olha, nós costumamos fazer aqui uma pergunta no podcast, que é, na tua opinião, na tua vida ou no mundo, onde é que pode mais amor? E eu, contigo especificamente, vou acrescentar onde é que pode mais amor e mais parentalidade consciente. Acho que às vezes é sinónimo. Onde é que pode? Sim. Onde é que pode mais amor? Eu acho que nas pequenas interações. Não tenho 100% a certeza que percebi a pergunta já agora. Sim, onde é que tu achas que pode mais amor? Assim, de forma geral, no que tu vês contigo, Onde é na que relação poderia haver contigo? mais amor? Isso, Sim. isso. Pronto, então percebi bem. É isso, nas pequenas interações. Nas Uhum. pequenas interações no dia a dia, quando eu não só com os meus, né, mas de respondermos aos pequenos, como se diz em inglês, bids for connection. Quando nos pequenos encontros, acho que é aí, porque nós guardamos muito amor para ocasiões especiais e para cenas muito especiais e para coisas grandes. E então acho que pode haver muito mais amor, muito mais parentalidade consciente nos pequenos encontros de dia a dia, não é? A forma como acordo o meu filho, a forma como eu peço o café no restaurante, a forma que cumprimento o recepcionista quando entro no ginásio, a forma como agradeço a pessoa que me deixa passar à frente na fila de trânsito, ou a pessoa que faz alguma coisa que eu não acho que é muito bom, como é que eu posso introduzir mais amor e mais parentalidade consciente? Aí essa é que é a questão, não é? E também nos pequenos momentos comigo mesmo, sempre. Nesses pequenos encontros, também nos podemos lembrar uns aos outros disso, e tornar as coisas mais leves. Porque é importante, se calhar, porque às vezes nós temos tendência a achar que lá está, praticar parentalidade consciente é com a criança, é com os nossos educandos, sou professora com os meus alunos,
Mas é muito mais do que isso. É eu praticar comigo os valores e praticar na relação com os outros no geral. Era o que tu estavas a dizer, um simples pedir um café, ou seja, não é, se calhar também é importante as pessoas perceberem isto, que a perspectiva da parentalidade consciente é nós levarmos esta linha não só para a nossa relação com as crianças, mas também connosco e com os adultos que nos rodeiam, não é? Isso mesmo. É isso mesmo, não é? A parentalidade consciente é sobre relações, não é? É sobre qualquer tipo de relação. Não há nada que nós falemos quando falamos sobre parentalidade consciente que não possa ser aplicado em qualquer relação. Há uma diferença, que nós é que somos responsáveis pelos nossos filhos. Eles não têm 100% de responsabilidade e nós outros 100% pela nossa relação. Não, nós temos mesmo toda a responsabilidade na relação com eles. Essa é que é a diferença. O resto tudo, não é? A comunicação consciente. Nossos filhos, e a madrasta em mim está a dizer, e dos nossos enteados? E dos enteados, mas o filho é igual. A minha madrasta está aqui a reivindicar. Eu filho bónus. É o filho bónus que tu tens aí na relação, mas quem diz isso também é na relação, não é? Quando eu deixo o meu filho no jardim de infância por algumas horas, entrego a responsabilidade ali da criança, não é? Portanto, Olha, eu acho que este era um feedback que eu queria partilhar contigo. Eu acho que onde a parentalidade consciente me ajudou mais foi mesmo na relação com outros adultos. yeah. Porque eu sinto mesmo que nós adultos, às vezes, agora falando da minha experiência pessoal, do pai para com o seu filho, dividir essa responsabilidade com os adultos, às vezes acho que não são muito bons a fazer isso, têm dificuldade em fazer isso. E é aí, enquanto madrasta, enquanto às vezes também como coach, a colocar esse espaço de reflexão em mães e pais, é interessante como a parentalidade consciente me ajuda a ter uma base para oferecer-lhes essa oportunidade. Yeah. Porque é mesmo desafiante, às vezes. Eu acho que o papel de pai e de mãe é uma coisa assim muito forte na nossa identidade, é mesmo muito forte. Então é uma coisa que nós temos muita dificuldade em interdepender nesse lugar uns dos outros. Yeah. E Mas é muito parentalidade importante o ajuda-me que a estás a dizer, porque é mesmo isso, e muitas vezes é muito mais difícil com outros adultos do que com as crianças. É. Mas é mesmo isso. E Confirmo. lá está, ligando a parte inicial da conversa no igual valor, não é? Daí é que eu percebo que não estou a praticar muitas vezes igual valor com os adultos. Consigo com as crianças, mas não com os adultos. Isso Sim, não é sim, congruente se quero praticar uma parentalidade consciente, não é? É mais fácil praticar o igual valor quando eu observo que o outro, facilmente explicado pela ciência, ainda não tem as capacidades para assumir, do que eu conseguir verdadeiramente acreditar, e isto é mesmo um trabalho, de que toda a gente, se não faz, é porque não está a conseguir fazer diferente. Não é? É viver isto na prática, nessas pequenas interações do dia a dia, é mesmo um belo convite à prática da parentalidade consciente e do igual valor. Obrigada, Mia. Obrigada. Obrigada, Andreia. Obrigada, Sim, Catarina. muito obrigada por estares aqui. E acho que podemos terminar, não é? Acho que já conseguimos perceber melhor como é que nós podemos levar a parentalidade consciente para o nosso dia a dia. E muito obrigada pela tua presença. Obrigada. Olha, antes de ires, Mia, partilha as tuas redes sociais e fala-nos um bocadinho quais são as próximas certificações onde as pessoas podem saber mais sobre parentalidade consciente. Então, encontram-me no Instagram, @miafulness, no Facebook, facebook.com/miafulness também. Essas são... LinkedIn não conta, nunca estou lá, não tenho mais redes sociais do que esses, e estou muito no Instagram, não tanto no Facebook, já agora.
site micaelaconcapa.oven.com. E lá também encontrarão a agenda que devemos lançar agora. A agenda já está fechada e pronta. Tenho todos os dias pessoas a perguntar por ela, mas se acompanharem as redes sociais também da Academia de Parentalidade, tanto no Instagram como no Facebook, e o site academiadeparentalidade.com, encontram essa informação. Provavelmente quando este episódio vai para o ar, já estão todas as datas. Portanto, há 2 certificações por ano, uma em Lisboa, outra no Porto, a nível 1, e no nível 2 também há uma. Portanto, tem que se ter feito o nível 1 para poder fazer o nível 2. E isso em termos de curso, assim é que eu faço. E depois temos também o programa IVM+, que é um programa que eu tenho com o Pedro, que é um programa onde as pessoas mensalmente participam nas nossas aulas online, fazemos os mais variados temas de desenvolvimento pessoal. Portanto, é sempre ao vivo, uma vez por mês a aula, e depois uns follow-ups e um clube do livro e assim umas coisas. Portanto, assim, palestras no geral, vai surgindo, vou partilhando nas minhas redes sociais. Portanto, o melhor é mesmo estar atento no Instagram e ficam a saber tudo. Muito bem, já sabem, @miafulness no Instagram. Yep. Obrigada. Obrigada, meninas. Acabaste de ouvir mais um episódio do Pod Mais Amor. Esperamos que tenhas tido boas reflexões, bons insights com esta conversa e que, acima de tudo, saias daqui com a sensação que pode sempre mais amor. Partilha connosco o que achaste no episódio e partilha com quem achas que vai gostar de ouvir. E sorri, porque a tua felicidade depende de ti e de mais ninguém.